gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Galera, é o seguinte, agora nós vamos ver o uso das vírgulas. Ó, pontuação, vírgula. Vamos lá? Vamos lá? Seguinte, vamos lá então, hein? Pontuação, nós vamos falar sobre o uso das vírgulas. Vírgulas. Seguinte, galera. Quando eu uso vírgula, Primeiro, nós vamos ver quando não se usa vírgula. Vem cá, galera. Isso aqui você não estuda mais, hein? Seguinte. Ó que eu vou por aqui, galera. SVC. Presta atenção no no SVC. O que é isso, galera? Sujeito, verbo e complemento. Não é nada. Sujeito, verbo e complemento. Quando eu falo, o verbo, se for verbo transitivo direto, o complemento, objeto direto, é entre verbo e objeto. Estão comigo? Se for verbo transitivo indireto, o complemento é objeto indireto. Sujeito, verbo e complemento. Se for verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então, o que você tem que saber primeiro, antes de saber usar vírgula? Isso aqui você não... galera, isso aqui você não estuda mais, hein? Entre sujeito e verbo, você jamais usa uma vírgula. Jamais coloque uma vírgula para separar sujeito de verbo. Então, o sujeito está aqui, o verbo está aqui. Se tiver uma vírgula só, está errado. Porque não se usa vírgula para separar sujeito de verbo. Entre verbo e objeto, entre verbo e complemento, jamais usa uma vírgula também. Jamais você usa uma vírgula para separar verbo de complemento. Então, pensa nisso, galera. Entre sujeito e verbo, jamais se usa uma vírgula. Nem se estiver invertido, nem se estiver invertido. Vamos fazer essa parada aqui, ó. Vem cá, pegar uma frase aqui. Pegar uma frase aqui, ó. Essa aqui, galera, ó. Algumas. Olha essa parada, hein? Algumas pessoas. Vamos lá, hein? Algumas pessoas acreditam em falsas promessas. Ó, vai vendo, hein, galera? Algumas pessoas acreditam em falsas promessas com frequência. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte, porque vírgula é análise sintática. Certo, galera? Para usar vírgula, eu tenho que saber a análise sintática. Você vai fazer uma questão de vírgula, o verbo é o cara. O verbo. Qual que é o verbo da parada aqui, galera? Então, vamos lá. Vou pegar o verbo acreditar. E eu sei que quem acredita, acredita em alguém. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Beleza. O verbo acreditar é um verbo transitivo indireto. Mas cadê a vírgula? Calma, tem que saber o verbo. Galera, a pergunta que eu faço para você. Direto? É direto, galera? Indireto. Por que indireto? Porque precisa de uma preposição. Ó, você já se ligou. Ó, em falsas promessas aqui. Ó. Quem acredita, acredita em. Tá vendo? Galera, vem comigo. Quem nessa frase acredita em alguma coisa? Então, algumas pessoas é o sujeito. Presta atenção na parada, galera. Sujeito. Então, galera, entre sujeito e verbo, jamais se usa uma vírgula. Certo, galera? Se você por um acaso vir o sujeito e o verbo e tiver uma vírgula entre eles, tá errado. Certo, galera? Você não estuda mais isso, hein, mano? Então, quem acredita, acredita em alguém. Então, você tem sujeito, verbo, transitivo indireto, objeto indireto. Pergunta. Entre o verbo e o objeto, eu posso pôr uma vírgula, galera? De jeito nenhum. Você nunca me coloque uma vírgula para separar sujeito de verbo. Pode. Você nunca me coloque uma vírgula para separar verbo de objeto.
Não pode. Você nunca me coloque uma vírgula para separar complemento de sujeito. Não pode. Estão comigo? Facinho, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber. Vamos brincar. Sujeito, verbo, objeto, que é o complemento. E aí você tem o tal de adjunto adverbial. Dá uma olhada, pessoal. Isso aqui é um adjunto adverbial. Sim ou não? Eu pus adjunto adverbial aqui? Não. Dá uma olhada, hein? Então é o seguinte. O com frequência. Vem cá. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Adjunto adverbial do quê, gente? Adjunto adverbial. Esse com frequência é o quê mesmo? É meio que intensidade? É meio que tempo, né? Adjunto adverbial. Isso aí não importa. Certo? Agora vem cá. Próximo passo. Entre sujeito e verbo jamais se usa uma vírgula. Certo, galera? Mas qualquer coisa que tiver entre o sujeito e o verbo, uma vírgula não pode. Mas o que tiver entre o sujeito e o verbo, você vai fazer o quê, galera? Isolar. Uma vírgula não pode. O que é isolar? Ou você põe duas ou não põe nada, certo? Ó, vamos lá. Entre sujeito e verbo não se usa vírgula. Mas qualquer coisa que tiver entre o sujeito e o verbo, você vai isolar. O que é isolar, Álvaro? Duas. Uma não pode. Certo, pessoal? Uma não pode. Entre verbo e complemento, jamais se usa uma vírgula. Mas qualquer coisa que tiver entre o verbo e o complemento, você vai fazer o quê, galera? Isolar. Tá bem? Isolar. O que é isolar? Duas. Eu vou pegar essa mesma frase. Falou, galera? Vem cá. Ó. Então, assim, algumas pessoas... entre sujeito e verbo, jamais se usa uma vírgula. Entre verbo e objeto, jamais se usa uma vírgula. Entre objeto e adjunto adverbial. Tá vendo adjunto adverbial aqui, galera? Tá escrito adjunto adverbial lá? Ah, então eu posso, certo? Eu posso colocar uma vírgula aqui, se eu quiser. O importante é você saber que o lugar do adjunto adverbial é no fim, lugar de adjunto adverbial é no fim da frase. Vai vendo, pessoal? Lugar de adjunto adverbial é no fim da frase. Ah, então peraí, se não tiver no fim da frase, se não tiver no fim da frase, pode estar lá no começo, pode estar no meio, aí você vai isolar, certo, gente? Eu vou escrever a mesma frase, falou, galera? Vem cá, eu vou escrever a mesma frase, só que eu vou pôr assim, ó. Aí você vai me dizer agora, ó. Algumas pessoas, tá? Algumas pessoas com frequência, algumas pessoas com frequência, ó, algumas pessoas com frequência acreditam, ó, algumas pessoas com frequência acreditam facilmente, eu pus outro, ó, facilmente em falsas promessas. Análise sintática. Falou, galera? Análise sintática. Você vai fazer uma questão de vírgula, o verbo é o cara. Qual que é o verbo aí, gente? Quem acredita, acredita em alguém. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Certo, galera? Eu vou achar o sujeito. Quem nessa frase acredita em falsas promessas, galera? Algumas pessoas é o sujeito. Presta atenção, sujeito. Depois do sujeito vem o quê? O verbo. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Galera, eu posso colocar uma vírgula aqui? Olha aqui, ó. Posso colocar uma vírgula aqui? Uma vírgula? Não, por quê? Porque entre sujeito e verbo jamais se usa uma vírgula. Estão comigo? Quem acredita, acredita em alguma coisa, certo? Ó, eu tenho que achar o objeto. Cadê o objeto? Algumas pessoas acreditam em falsas promessas. Ó, objeto indireto. Galera, pergunta para vocês. Entre verbo e objeto. Eu posso colocar uma vírgula aqui, galera? Porque não se coloca a vírgula entre verbo e objeto. Uma vírgula não pode. Estão comigo, galera? Uma vírgula jamais. Então, assim, ó. Se tiver uma vírgula aqui, ó.
Tá certo? Não. Por quê? Porque entre verbo e objeto, jamais se usa uma vírgula. Vem cá, vem cá. E se tiver uma vírgula aqui? Pode, Álvaro? Posso colocar uma vírgula aqui, galera? Por quê? Porque entre sujeito e verbo, jamais se usa uma vírgula. Tá tudo errado. Mas qualquer coisa que tiver entre sujeito e verbo, você pode fazer o quê, galera? Isolar. Tá errado, não tá? E se eu fizer isso agora? Agora tá certo. Entre sujeito e verbo, jamais se usa uma vírgula. Mas qualquer coisa que estiver entre o sujeito e o verbo, você pode fazer o quê, galera? Isolar. Estão comigo? Ó, então algumas pessoas acreditam. Puta, peraí. Essa vírgula aqui, mano, tá certo? Acreditam em falso pronome? Tá certo isso aqui, galera? Porque entre verbo e objeto, jamais se usa uma vírgula. Agora, e se eu fizer isso? E agora, galera? Agora pode? Vai vendo, pessoal, agora pode. Então, primeira coisa que você tem que saber. Entre sujeito e verbo, jamais se usa uma vírgula. Mas qualquer coisa que estiver entre o sujeito e o verbo, você pode isolar. Estão comigo? Entre verbo e objeto, jamais se usa uma vírgula. Mas qualquer coisa que estiver entre verbo e objeto, você pode isolar. Estão comigo? Tá tranquilo? Tá favorável? Então agora vem cá, então. Pronto, beleza. Agora nós vamos ver para que serve a vírgula. Primeira vírgula, galera. Porque agora é o seguinte. Na tua prova não é certo ou errado. Pode ser certo ou errado, beleza. Mas na tua prova, assim, assinale a alternativa em que o uso da vírgula é pelo mesmo motivo. A ideia do mesmo motivo, né? Aí eu tenho que saber o motivo da porra da vírgula. Primeira vírgula, galera, vem comigo. A vírgula mais usada é a vírgula para isolar, adjunto, adverbial. Presta atenção nessa, galera. Adjunto, adverbial, deslocado. Presta atenção nessa parada. Adjunto, adverbial, deslocado. Ó. É a vírgula para isolar adjunto, adverbial, deslocado. O que é adjunto, adverbial, deslocado? Qual que é o lugar do adjunto, adverbial, galera? Então, aqui, ó. Sujeito, verbo, objeto, adjunto, adverbial. Tá deslocado? Não tá. Tá no lugar dele. Isso não tá deslocado. Para estar deslocado, ele tem que estar o quê? Ou no meio, ou no começo. Sacou? Me ajuda aqui, galera. Vem comigo. Vírgula para isolar adjunto, adverbial, deslocado. Agora vem cá. Para que você vira... Ó, me ajuda. Olha para mim, ó, pra mim. Para que você vira essas duas vírgulas, galera? Para isolar o quê? Adjunto, adverbial, deslocado. Estão comigo? Facilmente. É um advérbio, não é? É um adjunto adverbial, não é? Está deslocado? Está deslocado ou não está? Então essas vírgulas servem para quê? Para isolar adjunto adverbial deslocado. Está claro isso? Só que nós vamos além. Adjunto adverbial deslocado é o seguinte. Curto e longo. Tem um adjunto adverbial que é curto e tem um adjunto adverbial que é longo. Qual que é o adjunto adverbial curto? Ó, vai vendo. Uma palavra só é curto, certo? Estão comigo? Opa, duas palavrinhas também é curto. O curto é uma ou duas palavras. O longo, 3, 4, 5, 10, caramba. Vírgula para isolar adjunto adverbial deslocado curto, a vírgula as vírgulas são opcionais. Dá uma olhada, pessoal. Adjunto adverbial curto, as vírgulas são opcionais. Olha para mim, olha para mim. Algumas pessoas acreditam em falsas promessas. Entre o sujeito e o verbo, tem um adjunto adverbial, não tem? É um adjunto adverbial deslocado. Tá certo, né? Ele é curto ou longo? Curto. Ó. E se fizer isso? Tá certo. Por quê? Porque a vírgula para isolar adjunto adverbial curto é opcional. Estão comigo, galera? Então, peraí, vamos lá. Ah, é opcional, beleza, é opcional. Ah, então, assim, tá certo isso, galera?
Não, por quê? Porque entre sujeito e verbo jamais se usa uma vírgula. E agora? Agora tá certo. Ah, então peraí. E agora? Agora tá errado. E agora? E agora? E agora? E agora? Agora tá certo. Essa cara é parada ou não? Então quer dizer, porque é um adjunto adverbial curto. Adjunto adverbial curto, ou você isola ou não põe nada. Certo, galera? É opcional. Agora, ou facilmente. Algumas pessoas acreditam facilmente em falsa promessa. Quem acredita, acredita em, né? O facilmente não é curto? Para que você deveria fazer? Para isolar um adjunto adverbial, né? Tá certo isso, galera? Porque entre verbo e objeto, jamais se usa uma vírgula. E agora, tá certo? Agora tá certo. Vocês prometem que estão entendendo essa parada, galera? Serião? Então me ajuda aqui, vamos lá. Ó, se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Os candidatos na tarde de domingo, fizeram uma prova difícil. Sujeito, verbo, objeto, escambau. Sujeito, verbo, objeto, escambau. Sujeito, verbo, objeto, escambau. Sujeito, verbo, objeto, escambau. Falou, galera? Sujeito, verbo, objeto, escambau. Sujeito, verbo, objeto e o escambau. O resto. Vai no verbo. Qual que é o verbo da parada? E você sabe que o verbo fazer é sempre transitivo direto. Porque quem faz alguma coisa. Beleza? Verbo transitivo direto. E aí eu pergunto a vocês, quem nessa frase fez alguma coisa? Então os candidatos é o sujeito. E aí você já sabe que entre sujeito e verbo você jamais usa uma vírgula. Certo, pessoal? Esse é o erro mais crasso que tem, hein? Falou, galera? É o erro mais crasso que você vai ver lá. É ter uma vírgula só entre sujeito e verbo. Não pode. Certo, galera? Porque você já tá ligado. Mas você viu que tem alguma coisa aí, não tem? O que tem entre os candidatos e fizeram? Na tarde de domingo. Na tarde de domingo não dá ideia de tempo? Então isso aqui é o quê? Um adjunto deslocado. Sim ou não? Curto ou longo? Longo. Então você vai pegar aqui, ó. Longo. Elas são o quê? Obrigatórias. Certo? Então eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Ó, gente, o que eu tenho que fazer aqui? Os candidatos fizeram uma prova de vício. O que eu tenho que fazer, galera? Fala logo. Isolar, mano. Só uma vírgula pode? Ó, você vai sempre na mesma ideia, hein? Tá errado isso aí? Tá. Por quê? Porque entre sujeito e verbo, jamais se usa uma vírgula. Então aqui eu fiz o quê? Pá! Tá vendo, galera? Então o que eu tô vendo aqui, ó. Para que servir essas vírgulas? Para isolar um adjunto adverbial deslocado. Estão comigo, gente? Ah, então peraí. Quem faz alguma coisa, né? O que eles fizeram? Uma prova de vício. Então uma prova de vício é o objeto direto, sim ou não? Posso pôr uma vírgula aqui? Posso, gente? Porque entre verbo e objeto, jamais se usa uma vírgula. Você está entendendo o que eu estou falando, galera? Estão mesmo? Sério? Então essa é a vírgula mais usada, hein? É a vírgula para isolar adjunto adverbial deslocado. Beleza? Agora vem cá, vamos lá. Vamos lá. Agora a vírgula que eu vou pôr aqui é obrigatória, hein? Para que, Álvaro? Vírgula para isolar. Vamos lá. Vírgula para isolar. Aposto explicativo. E eu já vou por outra. Aposto para isolar vocativo. Galera, o adjunto adverbial deslocado já sabe. É aquele pedaço que dá ideia de tempo, lugar, modo, né não? Agora, e o aposto explicativo? É um termo da oração, certo? É um termo da oração
E o aposto explicativo, ele serve para explicar. O aposto explicativo serve para explicar, né? Para explicar sempre o termo antecedente. Presta atenção, gente. Aposto explicativo é um termo da oração, é um termo qualquer da oração, que serve somente para explicar o termo antecedente. Galera, adjunta adverbial você põe no começo, põe no fim, põe onde você quiser. O aposto explicativo é um termo da oração que serve para explicar o termo antecedente. Certo, galera? Eu tenho que isolar. Agora é tudo obrigatório que eu vou pôr, hein? Falou, galera? Tudo obrigatório. Aposto explicativo é um termo que explica o termo antecedente, beleza? E vocativo? Vocativo é um chamamento. É um termo da oração também. É um chamamento. Vamos lá. Chega aí, galera. Essa frase, ó. Olha o que eu vou por aqui, galera. Evo Morales, ex-presidente da Bolívia. Evo Morales, ex-presidente da Bolívia. Ó. Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, saiu do país. Plá, que se dane. Eu sempre sujeito por intermédio do verbo. Qual que é o verbo, galera? O verbo é o cara, hein? O verbo é sair, não é sair, galera? Quem sai, sai, viu? O verbo sair é um verbo intransitivo. Eu saí, certo? Mas tudo bem, isso não importa agora. Quem saiu do país, galera? Evo Morales é o sujeito. E aí vem cá, vamos para a velha regra. Entre sujeito e verbo, eu posso dar uma vírgula entre sujeito e verbo, galera? Nunca. Certo, galera? Não posso colocar uma vírgula só. Mas aí eu tenho que fazer uma coisa. Qualquer coisa que está entre sujeito e verbo, eu posso fazer o quê, galera? Eu posso fazer o quê? Isolar. Ex-presidente da Bolívia. É adjunto adverbial? Não, gente. Tá vendo aqui? Esse termo está fazendo o quê? Está explicando o termo antecedente. Como é que chama isso aqui? Aposto explicativo. E como todo bom aposto explicativo, tem que ser isolado. Aqui não é opcional, não. O que eu tenho que fazer aqui, galera? Onde eu ponho uma vírgula aqui? Aqui, certo? Mas aí tá errado por quê? Porque entre sujeito e verbo não se usa uma vírgula. Agora, se eu fizer isso aqui, galera, pode? A pergunta, essas vírgulas têm a mesma função dessas? Vocês entenderam por que você tem que saber? Essas vírgulas serviram para isolar posto. Essas vírgulas serviram para isolar adjunto adverbial. Perceberam? Então, isso aqui é um aposto explicativo. Aposto explicativo. Aposto explicativo é um termo que explica o termo antecedente. Estou muito rápido, gente? Então, ó, a vírgula para isolar aposto explicativo, obrigatória. O aposto explicativo é um termo que explica o termo antecedente. Aí nós temos o vocativo. Vem cá, vocativo. Vocativo é um chamamento. Vai vendo isso? Vocativo ele pode estar em qualquer lugar. Vocativo você tem que perceber que a frase, alguém está falando diretamente com a pessoa. Quer ver? Vou pegar aqui, ó. Olha essa frase, ó. Você foi bem, ó. Você foi bem na prova, ó, vai ver, ó. Você foi bem na prova, Marcelo? Você foi bem na prova, Marcelo? A pessoa que está falando essa frase, ela está falando diretamente com alguém. Dana, com quem que ela está falando? Então, Marcelo é vocativo, é um chamamento, tá vendo? Você foi bem na prova, professor? Você foi bem na prova, amigão? Você foi bem na prova, moça? Você foi bem na prova, camarada? Tá vendo? Então, essa vírgula obrigatória para separar o quê, galera? O vocativo pode estar em qualquer lugar da frase, hein? Certo, galera?
Vocativo pode estar em qualquer lugar da frase, hein? Vou perguntar para vocês, ó. Essa vírgula tem a mesma função dessa? Então, não. É isso que vocês têm que saber, hein, galera. Então, essas vírgulas serviram para isolar o quê? Aposto explicativo. Aposto explicativo é um termo que explica o termo antecedente. Certo? Isso aqui é vocativo. Vocativo é chamamento. Ah, o vocativo é no fim da frase? Não, mano. Eu posso falar assim, Marcelo, vírgula. Você foi bem na prova? Eu só vou para frente se vocês me prometerem que estão entendendo. Quer perguntar alguma coisa, gente? Vocês sacaram o que é um vocativo mesmo? Então, peraí. Então, me fala o que é vocativo aqui. Vem cá. Ou se é aposto, sei lá. Ó, fala assim, ó. Vou pegar aqui, ó. Vejam, caros amigos. Vejam, caros amigos. Ó. Vejam, caros amigos. O meu novo discurso. Sei lá. Ó. Olha essa frase, galera. Vejam, caros amigos, o meu novo discurso. A pessoa que falou essa frase, ela está falando direto com alguém. Danada. Com quem ela está falando? Com os amigos dela, né? Não é isso? Qual que é o vocativo aí, galera? Caros amigos. Tá vendo? Então, caros amigos, tem que ser isolado. Aí você vai ver, ó, entre verbo, ó, dá uma olhada, pessoal. Entre verbo e objeto. Verbo ver não é um verbo transitivo direto? Gente, qual que é o sujeito? Vamos lá, nada a ver com a aula, mas já tem. Quando eu falo assim, vejam o meu novo discurso. Qual que é o sujeito? Ah, não pode ser caros amigos vocativo. É um sujeito oculto. Mas qual que é o sujeito oculto? Vocês. Tá vendo? Ó? Vocês. Sujeito oculto, vocês. Sacou? Dá para enxergar que o sujeito oculto é vocês? Vejam, vocês. Certo, galera? Tá falando direto? Vocês quem? Então isso aqui é o que, galera? Vocativo. E vocativo tem que ser isolado. Tá comigo? Tá tranquilo? Tá favorável? Então, assim, galera, não basta saber se está certo ou se está errado. Eu tenho que saber para que serve a vírgula. Sacou? E aí a gente parte do princípio que entre verbo e objeto jamais se usa uma vírgula. Mas qualquer coisa que esteja entre verbo e objeto, você pode fazer o quê, galera? Isolar. É nóis? Vamos para frente? Ó essa aqui que babinha. Essa aqui que babinha. Vem cá. Ah, já vou pegar agora. Vírgula para quê? Vírgula para separar. A vírgula para separar elementos. Separar elementos coordenados. Coordenados. Vírgula para separar elementos coordenados. O que é isso, mano? Elementos coordenados. Aí tem outro nome também. Tem 3 nomes. Tá? O que são esses elementos coordenados, Álvaro? São elementos de uma enumeração. Enumeração. Então, peraí. Elementos coordenados são elementos de uma enumeração. Elementos de uma enumeração. Elementos coordenados. E o mais legal é esse aqui, ó. Elementos com a mesma função sintática. Mesma função sintática. Vamos lá. Então, ó, vírgula para separar elementos coordenados, vírgulas para separar elementos de uma enumeração, vírgula para separar elementos com a mesma função sintática. É a vírgula natural. Certo? Vírgula natural. Eu vou fazer aqui, ó. Fazer aqui, galera. Ah, vou pôr uma aqui, ó. Eu acho que cabe aqui, ó. Ah, aqui é vocativo, legal. Vou pôr aqui, ó. Vocativo, já sabe aqui, ó. Ó. Vocativo. Olha que facinha essa aqui. Essa aqui é a vírgula natural, galera. Vem cá. Ó. Vírgula natural. Eu vou pegar aqui, ó. Pais. Vem lá, vem cá, chega aí, galera. Ó. Pais. Professores. Pais, professores. Alunos. E responsáveis. Responsáveis. Pais, alunos, professores e responsáveis.
Ó, participaram da reunião. Vamos para abraço. Né? Você não vamos para abraço, mano. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Qual que é o verbo? Quem participa de alguma coisa. O verbo participar é um verbo transitivo. Sim ou não, galera? Porque quem participa de alguma coisa. O da reunião é o quê? Objeto indireto. Sim ou não, galera? Verbo transitivo indireto, objeto indireto, certo? Entre verbo e objeto não pode ter vírgula, já se ligaram, né? E aí, quem participou da reunião, galera? Pais, professores, alunos, isso é o sujeito, né? Aí vocês já estão ligados, isso aqui é um sujeito. Sujeito o quê? Sujeito composto, né? Não é sujeito composto, galera? Vem cá, eu posso pôr uma vírgula aqui, galera? O que vocês acham? Posso pôr vírgula aqui? Não, mano, porque entre sujeito e verbo não pode ter vírgula. Sujeito. E aí nós vamos para o abraço. Aqui dentro tem que ter por vírgula, né? Tem que ter por vírgula aí. Vamos pôr vírgula aí. Onde você põe a primeira vírgula, galera? Tem que pôr. Vocês já estão ligados. Que vírgula é? A primeira. Pais. E a outra? Professores. Tá. E a outra? A outra não. Cuidado, hein? Porque o E é o último elemento. Certo? Dá uma olhada, hein, galera? Você não me coloque vírgula antes do E, porque o E é o último elemento. Que elemento? É o último elemento coordenado. Tá vendo? Elementos de uma enumeração. Então, ó, pais, vírgula, professores, vírgula, alunos and responsáveis. O E é o último elemento. E essas vírgulas servem para quê? Eles são elementos coordenados, elementos que fazem parte de uma enumeração e elementos que têm a mesma função sintática. Qual que é a função sintática desses elementos? Por que mesmo a função sintática? Não é sujeito, galera? Pais é o quê? Núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. E núcleo... Tá, não, mesma função sintática. Estou muito rápido, galera? É nóis. Beleza. Caramba, isso vai acabar? Não, não acaba, certo? Isso aqui não tem. Quanto mais cavucar, mais sai, falou? Isso não acaba nunca, mano. Vem aqui, chega aí. A gente não falou de elementos coordenados? Ó, vem cá, não falamos de elementos coordenados? Agora nós vamos falar de orações coordenadas. Orações coordenadas. Agora, a próxima lousa, nós vamos falar o quê? Vírgula para separar a oração coordenada. Certo? A vírgula para isolar a oração. Separar a oração. Eu tenho que usar a vírgula para separar a oração coordenada. Oração coordenada. Só que você vai por aqui, ó. Ó, vem cá, gente. Ó, o que você vai por aqui, ó. Cuidado com o E. Cuidado com o E. Dá nada, hein, galera? Cuidado com a conjunção E, falou? Deixa aí, deixa aí. Próxima aula nós vamos falar de oração coordenada. Vírgula para separar a oração coordenada. Certo? Oração coordenada pode ser assindética, sindética adversativa. Oração coordenada, tem que usar vírgula. Falou? Vamos lá. Vamos lá. Oração coordenada, mano. Vamos lá. Vamos falar de oração coordenada. Eu vou ter que pagar. Falou, galera? Vamos lá. Chega aí. Vírgula para separar a oração coordenada. Vamos fazer umas orações coordenadas aqui. A vírgula também é análise sintática. Perceberam, né, galera? Vírgula é análise sintática.
A vírgula é o ápice da análise sintática. Ah, por que eu tenho que saber que é sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, adjunto adverbial, termo de oração, para saber usar vírgula. E aí, inclusive as orações aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vem cá, galera. Vou pegar aqui, ó. Cristina, Cristina entrou no restaurante. Ó, vou fazer aqui. Cristina entrou no restaurante. Ó, Cristina entrou no restaurante. Pediu uma porção. Pediu uma porção de batatas. Ó. Cristina entrou no restaurante, pediu uma porção de batatas. Conversou com as amigas. Conversou com as amigas. Cantou no karaokê. Cantou no karaokê. Foi ao banheiro. E saiu sem pagar. Vai lá. Gente, aí é vírgula natural, né, meu? Mas você tem que saber para que serve, certo? É lógico, você sabe por vírgula aí, óbvio. Aí não vai ser certo ou errado. Você tem que saber para que serve a vírgula, né? Com certeza você não vai usar a vírgula aí para... A vírgula aí não é para posto explicativo, a vírgula aí não é para adjunto adverbial, a vírgula aí não é para vocativo. Essas vírgulas aí... Quantas... Vamos lá. É um período, não é um período, galera? Esse período tem várias orações, sim ou não? Então vamos lá, qual que é a primeira oração dessa parada? Cristina entrou no restaurante, não é isso, galera? Ó, Cristina, oração coordenada. E qual que é a próxima oração coordenada? Pediu uma porção de batatas. E depois o que ela fez? Conversou com as amigas. Ó, tudo oração coordenada, hein? Mas oração coordenada o quê? Vocês lembram que é uma oração coordenada assindética? O que é oração coordenada assindética? Não tem conjunção. Não é não? Então qual que é a próxima oração aqui agora? Cantou no karaokê? Sim ou não? E depois? Foi ao banheiro. Posso pôr uma vírgula aqui, galera? Não. Por quê? Porque o E é a última oração. Certo, galera? É oração coordenada? É. Oração coordenada o quê, galera? Sindética. Lembra? A sindética é que tem conjunção, né? É uma ação coordenada sindética aditiva. Mas para que serviu essas vírgulas? Para separar a oração. Eu tenho que usar a vírgula para separar a oração coordenada. Seja ela assindética ou sindética. Mas aí o que eu pus aqui, galera? Cuidado com o E. Tá vendo? Cuidado com o E. Vamos continuar, então. Tudo bem, ó? Ficou claro, galera? Vírgula para separar a oração coordenada? Rapidinho. Vou pegar a mesma Cristina aqui, ó. Se eu puser essa aqui, galera. Cristina, ó. Cristina alugou o escritório. Cristina alugou o escritório. E contratou. Cristina alugou o escritório e contratou 2 funcionários. Essa é de lei. Funcionário. Me ajuda aí, galera. Eu tenho 2 orações de novo. Sim ou não, galera? Qual que é a primeira oração? Cristina alugou o escritório. E a outra oração? E contratou 2... Não são 2 orações coordenadas? São orações coordenadas, não? Posso pôr vírgula? Mas a vírgula não é para separar a oração coordenada? Cuidado com ele. Certo, galera? Aqui nesse caso aqui você não pode colocar vírgula, hein? Dá uma olhada, hein, galera? Você não me coloque uma vírgula antes do E, hein? Mas você falou que era para separar a oração coordenada, Álvaro. Cuidado com ele. Certo? Cuidado com ele.
Oração coordenada assindética. Lembra? Assindética é aquela que não tem conjunção? E essa aqui é uma oração coordenada sindética aditiva. Então a vírgula você usa a vírgula para separar a oração coordenada, menos as aditivas. Certo? Só que agora eu vou fazer o seguinte. Vou escrever quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa, ó. Cristina. Vai vendo, Cristina alugou, quase a mesma coisa. Cristina alugou o escritório, ó, Cristina alugou o escritório, e Paula contratou 2 funcionários. Eu tenho 2 orações de novo, dá uma olhada, galera, e o é aditivo. Peraí, Cristina alugou escritório e contratou... Não pode pôr vírgula. Agora, Cristina alugou escritório e Paula contratou funcionário. E se eu falar para vocês que aqui você pode pôr vírgula? Ah, mas você não falou que antes o E não pode pôr vírgula? Por que não é obrigatório, mas pode. Por que vocês acham que pode aqui, galera? Sujeitos diferentes. Certo, galera? Então vem cá, ó. É o E, é aditivo. Aqui você não pode, por quê? Ó, porque a Cristina alugou e a Cristina contratou. Perceberam, galera? Agora aqui, ó, a Cristina alugou. A Paula contratou. Mesmo sendo aditiva, aqui você pode pôr vírgula, porque são sujeitos diferentes. Então, para que você vê essa vírgula? Para separar a oração coordenada. Certo, galera? Estou muito rápido, gente? Vamos continuar na oração coordenada, hein? Pega aí. Essa que vocês têm que saber agora que é de lei, hein? Ó. Vou pegar essa frase. E aí vocês já vão pegar. Estou na oração coordenada. Oração coordenada. Só que agora você vai decorar essas conjunções aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Márcia pagou as contas. Ó, Márcia pagou as contas, mas não pôs ordem na casa. Eu tenho 2 orações coordenadas de novo, hein, galera? Se liga aí. Vocês já estão ligados aí. Tem uma conjunção aí, hein? Essa conjunção é a conjunção de oração coordenada. E eu vou decorar. Inclusive, vocês vão decorar comigo também. Márcia pagou as contas, mas... Não está vendo mais? Então vem cá, essa vírgula aqui é obrigatória para separar a oração coordenada. Certo, galera? E aí vem comigo. Tá vendo mas? Então pode por aí, porque isso aí é batata que cai na tua prova. Ó. Mas... Porém, contudo, tudo sinônimo, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Ó, se liga, e a vírgula tá aí, né? Ué, por que eu tenho que saber isso aqui? Para a próxima regra de vírgula. Fique esperto aí, hein, galera. Tá? Fique esperto aí. Então, assim, ó. Eu tenho aqui é para separar a oração coordenada, tá vendo? Então, é o seguinte. Oração coordenada assindética. Por que é assindética? Porque não tem conjunção. Oração coordenada assindética adversativa. E aí eu tenho que decorar as conjunções adversativas. Vocês já vão saber por quê. Tá vendo? Então, Márcia pagou as contas, vírgula. Mas não pôs ordem na casa. Porém, não pôs ordem na casa. Contudo, não pôs ordem na casa. Entretanto, não pôs ordem na casa. No entanto, não pôs ordem na casa. Eu tenho que decorar essa parada. Olha para mim. Porque eu tenho que saber que essas conjunções aqui, ó. Essas conjunções, tá? Essas daqui, ó. Porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Essas conjunções aqui, ó. Vai fazer parte da próxima regra de vírgula. Então, você tem que saber que essas aqui, adversativas, certo, gente? Então, essa aqui é o quê? Ó, oração coordenada sindética, né?
Por que sindética? Porque tem a conjunção, né? Sindética, né? Sindética adversativa. Adversativa. Certo, galera? E a vírgula serve para quê? Para separar a oração coordenada. Certo? Porque a vírgula é obrigatória para separar a oração coordenada. Mas cuidado com o E, né? Certo? Já se ligaram no E, né? Tem que decorar isso? Tenho. Vai vendo, galera? Tenho. Você tem que decorar isso aqui, mano. Vai vendo? Tem. As adversativas. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Você tem que decorar essa parada, hein? Adversativas. Vou escrever tá aqui, ó. Vou escrever tá aqui, ó. Ó. Essa aqui, ó. Essa aqui. Ó. Essa aqui, galera. Ó. Vou pegar aqui. Ó. A equipe jogou. Ó. A equipe jogou muito bem. Muito bem. A equipe jogou muito bem. Portanto, venceu a partida. Já vou ter que apagar isso aqui, falou, galera? Dá uma olhada ali, galera. A equipe jogou muito bem. Portanto, venceu. Duas orações de novo. Qual que é a primeira oração, galera? A equipe jogou muito bem. E aí você vai ter que ver isso aqui, ó. Portanto, danado. É uma conjunção coordenativa. Inicia oração coordenada também. Então, ó, essas aqui são adversativas, né? Essa aqui não é adversativa, galera. Ela é o quê? Conclusiva. Mas você está dando uma de conjunção, de vírgula, Amaral. Vocês têm que saber. Conclusiva. Então, isso aqui, ó. Oração coordenada sindética, adversativa. Mas, porém, contudo, tentando, então, todavia. Adversativa. Ideias opostas, oposição. Agora, essa aqui não, ó. Oração coordenada e oração coordenada, né? E aí, galera, vem cá. Vírgula para separar a oração coordenada, hein? Tá? Então, aqui você tem oração coordenada e oração coordenada. Aqui é uma oração coordenada assindética. Por que é assindética? Porque não tem conjunção. E essa aqui é oração coordenada sindética conclusiva. Aí vamos pegar as conclusões. Certo? Ué, por que você está falando tanto dessas duas? Você tem que saber quais são as duas. Então, aqui, ó, ficou fácil. Posso pagar aqui, galera? Tá vendo? Ó? Cristina entrou no restaurante. Oração coordenada assindética. Pediu uma porção de batatas. Oração coordenada assindética. Conversou com as amigas. Oração coordenada assindética. Cantou no karaokê. Assindética. Foi ao banheiro. Assindética. E saiu sem pagar. Sindética aditiva. Beleza. Cristina alugou escritório e contratou dois funcionários. Duas orações coordenadas, né, galera? Oração coordenada assindética e oração coordenada sindética aditiva. E aí eu não posso pôr a vírgula, né? Posso pôr a vírgula? Não. Porque é o mesmo sujeito. Oração coordenada assindética e oração coordenada sindética aditiva. Ah, mas por que tem vírgula então? Por que tem vírgula, galera? Sujeitos diferentes, hein? Certo? Agora vem cá, por que nós vamos nos ater? Nós vamos nos ater nas adversativas e nas conclusivas. Vem comigo, chega aí. A equipe jogou muito bem. Logo venceu a partida. Portanto, logo, portanto. Portanto, logo, portanto. A equipe jogou muito bem. Por isso, tá vendo? É tudo conclusiva, tá? Ah, então, assim, por conseguinte. Pode decorar isso, galera. Ó. Portanto, logo, por isso, então, assim, por conseguinte. Tudo sinônimo. Então, essa aqui são as conclusivas. Então, eu tenho que saber quais são as adversativas e quais são as conclusivas. Estou muito óbvio? Ah, mas por que eu tenho que saber que é conclusiva e adversativa? Porque agora você vai escrever aqui, ó. Presta atenção, gente. Olha isso aqui, hein? Olha a vírgula que eu vou pôr agora, hein? Caralho. Olha a vírgula que eu vou pôr agora.
A vírgula que eu vou por agora. Ó, se liga, galera, vem cá. Essa vírgula aqui, ó. Vírgula para isolar. Presta atenção agora. A vírgula obrigatória para isolar. Conjunção. Ó, para isolar conjunção. Vírgula para isolar conjunção. Coordenativa. Coordenativa. Vírgula para isolar conjunção coordenativa intercalada. Intercalada. Vírgula para isolar conjunção coordenativa intercalada, mano. As únicas conjunções que podem ser intercaladas são as conclusivas e as adversativas. Só elas podem ser intercaladas. Dá uma olhada, hein, pessoal? Dá uma olhada nessa parada, tá? Então, por isso que eu falei, você tem que decorar isso aqui, porque as únicas conjunções que podem ser intercaladas, só pode ser intercalada as conclusivas e as adversativas. Eu vou escrever a mesma coisa, ó. Ó o que eu vou fazer, ó. Vou escrever a mesma coisa aqui, ó. Quem vai pôr vírgula para mim são vocês. Falou? Ó, vou escrever a mesma coisa, ó. A equipe, vai vendo. A equipe jogou muito bem. Ó o que eu vou fazer. Muito bem. Venceu. Portanto, a partida. Galera, ó, vem cá. A equipe jogou muito bem, vírgula, portanto venceu a partida. Logo venceu a partida. Por isso venceu a partida. Então venceu a partida. Assim venceu a partida. Por conseguinte venceu a partida. Conclusiva, beleza. Eu escrevi a mesma coisa, ó. A equipe jogou muito bem, venceu, portanto. Tá vendo portanto aqui, galera? Mas não era para estar aqui, ó. A equipe jogou muito bem, portanto venceu a partida? Eu joguei lá para frente. Danado, vem só. Joguei lá para frente. Então isso aqui agora é o quê? Isso aqui é uma conjunção coordenativa intercalada. O que é intercalada? Jogar lá para frente. E o que eu tenho que fazer ali? Obrigatório, hein? Vou ter que isolar. O que eu tenho que fazer? Vem cá. O que eu tenho que fazer aqui, galera? Vírgula aqui e vírgula aqui. Dá uma olhada! Certo? Obrigatória. Ah, mas aqui não pode ser Não, aqui não. Porque aqui não está intercalado. Percebeu? A conjunção, ela inicia uma oração. Então, essa vírgula aqui, ó, é só para separar a oração coordenada. Aqui, ó, tá vendo? O portanto foi lá para... Isso aqui é uma conjunção coordenativa intercalada. Por que é intercalada? Não está no começo da oração, gente. É obrigatório? É. E agora, agora vamos separar. Você vai pôr outra vírgula aqui. Onde eu ponho uma vírgula para separar as orações coordenadas aqui? Qual que é a primeira oração? Perceber? Ó, cuidado, hein? Essa vírgula aqui, galera, é para separar a oração coordenada, hein? Certo? Essas duas vírgulas seriam para quê? Para que seriam essas duas vírgulas, galera? Isolar a conjunção coordenativa intercalada. Quais são as únicas que podem ser intercaladas? As conclusivas e as adversativas. Estou muito rápido, galera? Então, vou escrever essa aqui e você vai pôr vírgula para mim. Ó, vamos lá. Márcia pagou as contas. Márcia pagou as contas. Ó. Não pôs. Porém, ordem na casa. Vamos lá? Ó. Escrevi a mesma coisa. Tá vendo? Ó? Márcia pagou as contas. Não pôs, porém, ordem na casa. Qual que é a primeira? Primeiro vou separar a oração. Onde eu uso uma vírgula para separar a oração coordenada? Depois de contas, ó. Ó. Essa vírgula serviu para separar a oração coordenada. O porém está lá na frente, não é? O
que eu vou ter que fazer ali, galera? Isolar. Por que isolar? Porque isso aqui é uma conjunção coordenativa intercalada. Certo, galera? Não esquenta a cabeça com vírgula, não. Decore isso aqui que cai na tua prova. Portanto, logo, por isso, então, assim, por conseguinte. Bateu o olho aqui, não tem pegadinha. Isso aqui é conclusão. Acabou. Tá vendo? Portanto, logo, assim, por isso, por conseguinte. Tem que decorar, hein, galera? Tá? Não tem pegadinha. Isso aqui só pode ser conclusão. Portanto, logo, assim, por isso, então, por conseguinte, pá. Porque vocês sabem que tem uma que cai para vocês que é isso, né? Ou para substituir, ou da ideia. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Então, poderia falar assim, ó. Márcia pagou as contas, não pôs contudo. Tá vendo? Ó, não pôs contudo, ordem na casa. Márcia pagou as contas, não pôs porém, ordem na casa. Márcia pagou as contas, não pôs todavia, todavia. Não pôs no entanto, no entanto. Não pôs entretanto, mas porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Você tem que... É o mínimo que você tem que fazer, hein, concurseiro? Ô, concurseiro, isso aqui cai na tua prova, hein, mano? Certo? Para que servem essas conjunções, Alvaro? Para oração coordenada. Então, é conjunção coordenativa. Intercalada. Só as duas podem ser intercaladas, hein? Se você vir uma outra conjunção que não seja conclusiva ou adversativa e tiver isolado, tá errado. Tá errado. Eu só posso isolar as conclusivas e as adversativas. Mas eu só posso isolar quando tiverem o quê? Intercalada. Sacaram a ideia de intercalado, galera? Fora do lugar. Entenderam? Nós? Tudo bem. Acabando. Tá acabando, galera. Segura aí. Segura aí. Tá acabando. Acabando, acabando. Acabando. Eu vou ter que falar de outra vírgula agora. Vem lá. Vamos lá, outra vírgula. Que agora nós entramos na ideia de oração, né? Puta, mano, agora estamos na ideia de oração, Auro. Vem cá, ó. Ideias de oração. Ó, vírgula, vem cá, galera, vírgula pra... Ó, vamos, se liga, vem cá, chega aí. Ó, olha pra mim, olha pra mim. Você lembra da vírgula, que é para isolar aposto explicativo? Agora nós vamos falar de vírgula para isolar oração explicativa. Oração explicativa. Oração explicativa. Ah, Marão, o que é oração explicativa? Oração explicativa tem que ter pronome relativo, hein? Pronome relativo. Ó, galera, as orações coordenadas são aquelas sindéticas ou assindéticas, né? A explicativa tem que ser pronome relativo. O que é o pronome relativo? O que, né? O qual, as quais, quezão, onde, caramba, tal. Mas aí, agora que eu vou falar para você é o seguinte. Eu vou falar da oração explicativa, certo? A oração explicativa tem vírgula. Essa vírgula aqui é assim, se tirar, muda o sentido. Essa aqui não é certo ou errado. Se você tirar, muda o sentido. Vamos entender isso aí. Vamos entender isso aí. Entender isso aí. Posso pagar? Vem cá, vamos lá. Chega aí. Segura aí, galera. Tá acabando. Aposto explicativo. Ó, gente, aposto explicativo serve para quê? Vai explicar o termo antecedente. Oração explicativa vai explicar o termo antecedente, mas qual que é a diferença? Qual a diferença? Oração explicativa tem verbo, né, meu? E o aposto? Aposto não tem verbo. Porque se tivesse verbo, não ia ser posto, ia ser oração. Certo? Então vamos lá, vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Os meus alunos que... Olha o quezão, galera! Os meus alunos que faltaram... Ó, os meus alunos que faltaram à última aula... Ó, os meus alunos que faltaram à última aula
poderão, ó, poderão assistir-lhe novamente. Escrevi qualquer besteira aqui, novamente. Dá uma olhada nessa frase, galera. Os meus alunos que faltaram à última aula poderão assistir-lhe novamente. Entre sujeito e verbo, vocês já se ligam que entre sujeito e verbo pode ter uma vírgula. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Gente, não é o verbo poder aqui? Quem vai poder assistir novamente? Ó, dá uma olhada, hein, pessoal. Os meus alunos é o sujeito. Liga. Então, os meus alunos poderão assistir novamente. Tá vendo que tem uma oração aí dentro? Ó, entre sujeito e verbo, você já sabe, entre sujeito e verbo não pode ter uma vírgula, certo? Ou você isola, ou não põe nada. Tá vendo o quezão aqui, galera? Do jeito que tá aqui, dá uma olhada, galera. Tá certo. Dá uma olhada. Do jeito que tá aqui, tá certo. Mas por que tá certo? Porque aqui não é explicativa. Então vamos pegar aqui, ó. Vem cá, gente. Quando eu chamo de oração adjetiva, subordinada adjetiva, né? Oração adjetiva, existem duas só. Só existem duas. Ou ela é explicativa, ou ela é restritiva. Oração adjetiva, tá? Qual que é a diferença da oração explicativa? Oração adjetiva só tem duas. Ah, o que é oração adjetiva? Pronome relativo. Só existem duas. Ou ela é restritiva, ou ela é explicativa. Qual que é a diferença? A explicativa... Gente, a explicativa tem que ter o quê? Vírgula. Explicativa tem vírgula. A restritiva não tem vírgula. Essa aqui é aquela que colocou vírgula, mudou o sentido. É só isso, hein? Não é certo ou errado, hein? Assinale a alternativa em que a supressão da vírgula muda o sentido. Assinale a alternativa em que a inserção da vírgula muda o sentido. O que faltar à última aula é o quê? Oração adjetiva. Ó, danado. Restritiva. Por que restritiva? Não tem vírgula. Danado, hein, pessoal? Não tem vírgula. Agora, vem cá. Se eu puser isso aqui, ó. Plá. Agora é o quê? Oração subordinada adjetiva explicativa. Ó, isso, hein? Tá, galera? Com vírgula, explicativa. Explica. Sem vírgula, restritiva. Tô entendendo o que eu tô falando? Tá certo, tá certo. Só que se eu colocar vírgula, muda o sentido. Porque a vírgula faz o quê? Explica. Sério, galera? A vírgula explica. Tirou a vírgula, tirou a vírgula. Tirou a vírgula, não explica nada, hein? Tirou a vírgula, não explica nada. Tirou a vírgula, restringe. Essa é a ideia. Tá certo. Colocou vírgula, mudou o sentido. Tirou a vírgula, mudou o sentido. Sacou? Beleza. Última, galera, pra gente ir embora. Falou? Última pra gente ir embora agora. Última, porém, não menos importante. Que é a, vem cá, vem comigo agora. É a vírgula para separar. Vem cá. Separar oração. Ó, separar oração subordinada. Oração subordinada deslocada. Vai vendo. Deslocada. Ó. Oração subordinada deslocada. Vamos entender o que é deslocado. O que é deslocado, né, meu? É igual adjunto adverbial. Ó. Vai vendo, pessoal. E a gente volta no começo. Oração subordinada deslocada é adverbial deslocada. Vai vendo. Vou fazer uma frase aqui para vocês, ó. Fala aqui, ó. Vem comigo. Aqui. Vou colocar aqui, ó.
Eles não compraram o imóvel. Eles não compraram o imóvel, embora tivessem o dinheiro. Eu tenho duas orações, tá? Vem cá, duas orações de novo. Não é coordenada, hein, galera? Qual que é a primeira oração aqui, galera? Primeira oração. Eles não compraram imóvel. Ó, oração principal. Isso aqui é a oração principal, certo? Eles não compraram imóvel. E aí você tem o embora, ó. Embora tivessem um dinheiro, é a tal da oração subordinada. Oração principal é oração subordinada, certo, galera? Mas a vírgula é obrigatória para separar o quê? Oração subordinada? Deslocada. Isso aí não está deslocado. Está no lugar dela. E aí o que eu vou fazer, galera? Olha o que eu vou fazer, galera. O que eu vou fazer? Embora tivessem o dinheiro, eles não compraram o imóvel. Eu escrevi a mesma coisa, não escrevi, galera? Só que agora eu tenho que pôr uma vírgula obrigatória aqui. Onde eu vou pôr a vírgula obrigatória, galera? Que vírgula é essa? Separar a oração subordinada, ó, deslocada. Por que deslocada, ela? Eu inverti. Essa aqui é a oração principal, ó, galera. Tá vendo? Oração principal, ó. Eles não compraram imóvel, certo? Eles não compraram imóvel? Embora. Essa aqui é a oração subordinada deslocada. Boa. Aqui tá no lugar dele, né? Se eu puser a vírgula, tá certo. Não é obrigatório. A pergunta dele, que legal. Se eu puser a vírgula aqui. Mas aí serviu para quê? Para separar a oração só. Tá vendo? Não é para separar a oração deslocada, é para separar a oração. Porque essa vírgula não é obrigatória. Não. Então, se não tiver vírgula, tá certo. Se tiver vírgula, tá certo. Para separar a oração. Agora aqui é obrigatório. Por quê? Ó. Estão comigo? E eu vou escrever a mesma coisa. Rapidinho agora. Terminou. Ó. Agora terminou, galera. Vem cá. Eles. Você vai fazer isso para mim, ó. Eles, embora tivessem o dinheiro, não compraram o imóvel. Eu escrevi a mesma coisa. Vai vendo? Vai. Escrevi a mesma coisa, galera. Peraí, ó. Oração principal, oração subordinada. Se eu puser vírgula, tá certo, não precisa. Inverteu. Eles não compraram. Essa vírgula é obrigatória. E aqui, você vai me pôr duas. Vai vendo, pessoal? Aqui você tem que me pôr duas, ó. Tá errado isso aí. Você tem que me pôr duas. Porque você tem uma oração dentro da outra aí. Qual que é a oração principal, gente? A principal. Eles não compraram. Tá vendo? Eles não compraram o imóvel. Entre o sujeito e o verbo, você sabe que não pode usar uma vírgula, né? Mas qualquer coisa que tiver entre sujeito e verbo, você faz o quê, galera? Onde eu tenho que pôr vírgula aí? Vírgula aqui? Vírgula aqui. Que vírgula é essa, Alvaro? Oração subordinada deslocada. Sacou? Então eu escrevi 3 vezes a mesma coisa. Vocês são joias, vocês são bacanas, vocês são maravilhosos. Não, vamos ter que dar linha. Valeu, galera! Então, provinha de crase e de vírgulas. Vocês vão acertar todas.